Olá, bem-vindos a uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Almaçã, Clínica Social Jung Brasil e rede afiliada. Tem várias entidades aí que nós estamos fazendo parceria. E o tema de hoje, dando sequência numa série que nós estamos fazendo sobre as compulsões, sobre os vícios, tem a ver com a cocaína e o crack, o abuso de substâncias, O tema da nossa live de hoje é o abuso de substâncias, em especial nós vamos falar sobre a cocaína e o crack, Bem, com a gente está o coordenador do grupo dos supervisores da Clínica Social Jung Brasil, também coordenador da Clínica Social do Rio de Janeiro, o nosso Gabriel Souza. Olá, professor, tudo bom? Olá, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia. Com a gente também está lá do Paraná, coordenador da Clínica Social do Paraná, trabalhando com a gente, professor, supervisor, professor Tito Lívio. Bom Olá, dia, professor. Bom dia, uma satisfação estar aqui mais uma vez participando com vocês desse trabalho tão importante. Maravilha. Bom, a gente aqui não vai fazer um mini curso sobre tratamento das dependências, falar da adição, mas a gente vem percebendo um problema social crescente, Essa migração do abuso de substâncias, em geral da cocaína, passando para o crack, que virou uma coisa meio desgovernada no Brasil, Hoje você vai nas cidades do interior, você vê lá os grupinhos, de pessoas que perderam a sua alma, para a droga. Porque o problema do abuso de substância é que a pessoa ela fica muito fora de si, Para de estudar, para de trabalhar, não consegue desenvolver, A gente tem visto pessoas aí em situações de largar a família para virar morador de rua, e praticamente rompendo com muito da socialização, a base de estrutura, inclusive de autocuidado, que são situações extremas, mas é um extremo que está cada dia mais comum. Então, queria começar com você, Gabriel. Como é que você percebe esse movimento aí, crescente, desse mercado das drogas aí, que hoje tem partido político, tem igreja, tem cassino, tem... o crime organizado é uma coisa fora do convencional, a liderança do crime organizado morando só em condomínio fechado, Que mercado é esse, Gabriel? Eu concordo quando você diz que esse aumento, ele tem sido de uma forma muito gradativa, Ele vem com o tempo, a gente vai tendo problemas sociais, a gente vai tendo enormes buracos na nossa sociedade, vai produzindo adoecimentos nos sujeitos, nós vamos ter grandes problemas com relação a isso, E o uso de substâncias, a evolução de um para outro, a forma como as pessoas utilizam, a forma como se dá as questões com a vida e tudo mais, isso, tem afetado cada vez mais, Sim. Professor Tito, não sei como é que tem no Paraná, aqui em Goiás está assustador, Rio de Janeiro é assustador, você vai na Bahia, dá medo, a gente vê uma situação muito complicada, acontecendo, Como é que está essa percepção aí desse universo, crescente aí do abuso de substâncias, Aqui no Paraná, professor Jorge, é muito similar, Eu vejo esse problema como um problema planetário até, sabe? Porque eu sou um pouco mais velho, talvez bastante mais velho que vocês, principalmente o Gabriel, Gabriel? Eu fui adolescente nos anos 70, Então, já havia droga. Droga não é novidade nenhuma, sempre existiu droga. Mas não havia essa cultura do consumismo, essa cultura do pão e circo, essa estrutura do entretenimento de massa, e consumista, quer dizer, você precisa ter coisas materiais para ser feliz. As pessoas acabam embarcando nessa fantasia,
Ao passo que naquela época, quando nós fomos jovens, a minha geração, a nossa preocupação era mais ver os amigos, praticar os esportes. Aqui era mais Brasil e menos Estados Unidos, usando o termo no sentido pejorativo, não nada contra os americanos, o cidadão normal, mas a ideologia consumista deles, né? E é deliberado, porque a igreja até é dona disso, daquilo, faz parte dessa ideologia, né? O próprio país, Estados Unidos, quer a ideologia deles aqui, e parcialmente faz isso através de algumas facções, não todas, né? Vamos lavar as mãos aqui, facções de igrejas neopentecostais. É a ideologia americana, né? Consumista. É isso que eu vejo. E está igualzinho no Paraná. A gente tem percebido aí que houve uma migração fortíssima da década de 90, década de 2000, onde tinha muita gente usando cocaína para o crack. A gente percebeu essa migração paulatina, né? Até porque a cocaína é uma droga muito cara, né? Querendo ou não, a pessoa em abuso da droga, ela gasta aí fácil 500, 600 mil reais aí num momento, né, da vida, tá? E aí o crack foi entrando, né, e o que mais me assusta é o poder de alastramento que o crack teve, inclusive agenciado por essas facções criminosas, o tanto que ele alastrou fácil, inclusive no interior, né? E é curioso, né, porque a cocaína e o crack são drogas próximas, né, porque elas são, de uma certa forma, estimulantes, a pessoa fica ligada, ela fica, né, elétrica, perde o sono, dificuldade até de se alimentar, tá? E a gente sabe que, né, nesse meio não existe droga pura, né? O traficante quer ter lucro, então ele vai misturando tudo quanto é coisa ali no meio, né? Ninguém fuma maconha, né? O cara tá fumando esterco de vaca, tá fumando orégano, tá? Ali no meio vai aparecendo de tudo, né? Sabe? É verde, deu para secar, põe no meio aí para render, né? Um tijolo de maconha vira 5 quilos, né, de droga, né? Com a cocaína é a mesma coisa. Né? E o curioso é que hoje a gente tem uma discussão de legalização de drogas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um problema de um abuso de substâncias que não foi tratado. A quantidade de morador de rua dependente químico é uma coisa que me assusta, e seja no âmbito da cocaína, quanto no âmbito do crack, né? O que vocês percebem, né? Não sei se já tiveram contato profissional, né, com usuários de cocaína, né, em termos de consequências do abuso da substância. Começar, professor Tito. Sim, eu tive, fora o consultório, né, eu tive 2 experiências significativas na minha vida profissional, que eu fui psicólogo em clínicas de tratamento de drogadição, né? A última era uma clínica, inclusive, ligada à Igreja Católica, né? E a outra era uma clínica particular. Eu vejo assim, a marca principal que eu percebi nos meus pacientes nessa última experiência clínica de drogadição tem ligação com o nosso tema da live anterior, a questão de uma compulsividade, uma impulsividade e uma compulsividade muito grande para tudo, não só para as drogas. E a maior parte dos usuários nessa clínica que eu trabalhei era a cocaína, até mais do que o próprio crack, né? Mas no centro de Curitiba, você vai na Praça Tiradentes, onde a cidade foi fundada praticamente, parece um exército de zumbis, é hora de cortar o coração. Parece um exército de zumbis, no centro da cidade, né? Então, né, Jorge e Gabriel, a gente vive uma sociedade de massa, né, na era da WWW. Então, tudo é proporcionalmente massificado, né? Proporcionalmente, né?
Ao passo que a individuação é como um garimbo de ouro, né? Então, as pessoas vivem para as redes sociais, não vivem para a individuação. São cooptadas, né, pelas mídias, né? Ou seja, a gente está falando de um grande vazio existencial que é projetado nesse consumismo, né, no abuso de substâncias. Seria isso, professor? É exatamente essa mensagem que eu quis comentar com vocês na primeira participação minha e agora, novamente, ratificando. É exatamente, existe um buraco existencial que foi planejado ideologicamente durante décadas, muitas décadas, né? E agora temos o resultado, que é uma psicologia de massa completamente caótica, onde entra a substância para preencher o vazio, né? Que a espiritualidade deixou, né? E aí, Gabriel, o que você vê dos pacientes, né, na sua experiência clínica? O que você já viu em supervisão, né? Na minha experiência clínica, diretamente, eu não atuei diretamente com usuários de crack e tudo mais, com outras substâncias, né, com outras coisas. Álcool, maconha, né, mas cocaína propriamente dita assim, não. Uma experiência direta, não. Mas isso que o Tito falou, né, é interessante que a gente retorna, e é sempre, né, bom a gente poder falar sobre isso, porque assim, aquele vazio existencial de encontrar, né, o si mesmo de forma sagrada acaba acontecendo de uma forma mal elaborada, entendeu? Então, o que poderia ser simbolicamente elixir, né, da vida assim para ser preenchido por outras coisas acaba virando veneno, né? Então, o sujeito acaba se envenenando. Aqui no Rio, Jorge, quando você fez aquela pergunta inicial, eu nem citei isso, que eu nem estava pensando em questão de regiões, porque aqui tem as próximas às Cracolândias que falam, e é muito triste, tu passa de carro, assim, e os usuários assim, atravessando assim, por entre os carros, é muito... você tem que ter cuidado, às vezes, parece que assim, eu não sei como o carro não pega. Já estou tão habituado, a gente passa na pista assim, do nada, entende? Então, é muito assim, você vê uma desorientação, tempo espacial, enfim, se nota assim, um desequilíbrio total, entendeu? Uma total falta de noção aqui presente, entendeu? De situações básicas de vida mesmo, de uma autoproteção, de uma preservação, né? O uso dessas substâncias com o tempo ele acaba deixando a pessoa mais vulnerável nesse sentido. É um risco para a vida dela. Assim. Eu vou chamar para a roda aqui, eu vou fazer às vezes do professor Léo Tondato, eu vou chamar para a roda aqui o mito de Dionísio. Né? E é interessante quando a gente vai estudar a mítica de Dionísio, né? o deus, né? A divindade. Dionísio tinha um poder de iniciático muito interessante, que era a ideia das bacantes. As bacantes não eram uma simples orgia, você tinha uma questão de vamos ver do que essa pessoa é feita. Né? Então tinha toda uma série de rituais promovidos dentro das bacantes, onde através do vinho a pessoa tinha que se superar, dançar, fazer uma trilha perigosíssima numa serra, cheia de penhascos e despenhadeiros, mostrar que ela dava conta de administrar a substância para poder chegar do outro lado. Né? E eu acho interessante, quando a gente começa a pensar nas substâncias, nas drogas, eu conheci, né, na minha vida profissional, já atuei diretamente com várias pessoas que eram dependentes químicos, né, que foram largando, ou pelo menos fazendo uma política de redução de danos com relação ao abuso de substâncias, passando a ter um uso recreativo, né, em várias substâncias. Eu conheci médicos, conheci pessoas aí do judiciário, né? Porque a droga ela não tem categoria profissional, ela entra em todos os cenários, né? Só que a ideia do Dionísio, ela é muito clara quando a gente fala de substância, porque tem gente que dá conta de administrar, né? Tem pessoas que dão conta de administrar, de chegar do outro lado, não ser dominado por aquilo,
E tem gente que nesse caminho sucumbe, cai no precipício. Porque quando a gente fala de um vício, e um vício caro, a pessoa vai ter que, ou ela é rica, ou ela tem uma fonte de renda, né, mas a maior parte se endivida, compromete receita familiar, perde rendimento, né? Inclusive essas pessoas que me procuraram, tanta pessoa que era do judiciário quanto o médico, falou, ó, eu estou errando no meu trabalho, eu não posso errar. E conheci grandes seres humanos que foram usuários, né? Então, o problema é como gerenciar isso sem ser dominado por essa força dentro de um processo autodestrutivo. Porque o que é muito claro, quando a gente vai lidando com esse problema, por exemplo, hoje tem pessoas que largaram suas famílias para morar na rua. Ela não deu conta de gerenciar, né, o estar na sociedade, né, o trabalhar, estudar com o abuso de substâncias, né? Tá, isso para mim, uma das questões mais chocantes é a sabotagem, é o auto-boicote, é a capacidade da pessoa de destruir a própria vida a partir do momento, inclusive se associando e virando o melhor amigo do traficante, né? Naturalizando, né? Não, ele só comanda o PCC, gente boa, gente, é isso aí que falam dele, não sabe, não tem, né? Eu tive uma conhecida que ela chegou em casa com os 2 filhos, um de 6 e outro de 4 anos, e o marido estava cheirando cocaína, né, naqueles livrinhos espelhados de criança, né? Sabe? E do lado estava uma criatura. Quem que é esse cara? É o traficante, ele é meu amigo. Fulano, você está trazendo traficante para dentro de casa, com 2 filhos pequenos, sabe? E aí eu bato numa outra tecla, né? Que acho que o Gabriel já deve ter pegado indiretamente. Os filhos sofrem muito. Cônjuge, se não tiver envolvida junto, sofre muito, que fala, cara, compra droga lá, mas sabe? Você vai misturar nossos filhos né, com gente assim. Você está trazendo para dentro da nossa casa. Sabe? É uma questão de autocuidado, de preservar, de se proteger os que estão à sua volta, e isso é perdido no eixo do abuso de substâncias, né? Quer comentar, Gabriel? Eu tenho certeza que você já deve ter pegado muito criança, muito adolescente, que você fala, meu Deus, a família está o caos, né? Sim, o caos, né? E você vê como que o problema que afeta o sujeito, ele vai avançando e aí vai afetar o meio. E aí o primeiro meio que vai ser afetado primeiramente, né, é o familiar. Então, assim, a família ela vai desestruturar mesmo, né? Então, você vai ter muito comprometimento em todas as áreas da vida daquele sujeito. Então, desestrutura ele, depois a família, aí vai trabalho, né, vai... como é que diz? Vai rachando, vai, né, em volta dele, assim, vai ficando e vai desmoronando tudo. Então, isso vai afetar a família, os filhos, né, as crianças, adolescentes, mas isso vai ter ali vai afetar diretamente. E aí, professor Tito? Eu queria comentar o seguinte, 2 coisas, né? Aqui em Curitiba, a nossa prefeitura é muito organizada, muito mesmo, ela é muito distinguida na oferta de propostas, inclusive de tratamento, mas não vence. O exemplo que eu citei da Praça Tiradentes, ali é o crack, que ali é o morador de rua, ali é a pessoa que não tem condição de comprar cocaína, e ali é o crack, né? A droga barata, né? Toda a região do entorno dessa praça, alguns quarteirões para norte, sul, leste, oeste, é assim, né? E é isso que o Gabriel estava dizendo, a gente sabe, até como junguiano, né? Que na medida em que a droga começa a atuar de forma mais incisiva, a pessoa vai afundando no inconsciente, né?
E aí Sim. a personas todas vão para o beleléu. Tudo que está ligado aos papéis sociais, né, que a pessoa ocupa, a questão da persona, né? A pessoa não consegue o vínculo com a realidade, né? Tem um rompimento com o princípio de realidade, professor, e o que eu acho interessante é que a percepção fica muito distorcida, né? O mal Sem vira dúvida, bom, o traficante é o melhor amigo. sem E o que dúvida. que tem levar para uma casa que um filho está com 5 anos e a outra filha está com 4? O que tem eu ficar cheirando cocaína na sala com o traficante? Exatamente, professor. Os Eu acho. ouvidos afetados, dizem É, até. é. A pessoa está no ventre do dragão, né? Lá dentro, né? Engolido, né? E dando cheirinho ainda no dragão, falando, dragão, dá uma baforada aí, né? Parabéns, professor Jorge, pelo seu bom humor. É muito bem-vindo, viu? Sensacional. Pois é. E o senhor É, falou do Dioniso, né, professor? Tem esse aspecto importante, né, do Dioniso, ainda mais o senhor que é músico e também, além de analista junguiano e professor, que existe o crescimento, ele pode se dar por muitas vias, né? Uma delas até no yoga, né? Você tem várias chakras, cada chakra você pode trabalhar com métodos diferenciados para desenvolver a consciência, mas na questão do Dioniso, né? Você pode ter o crescimento pelo conhecimento e pelo êxtase, né? E Dionísio está mais ligado ao êxtase, né? E o êxtase pode ser uma exatamente. via correta de evolução, né? E é aqui onde eu falo que tanto a cocaína quanto o crack são substâncias do êxtase. Se a gente Sim, for olhar, ela gera uma mania, né, que a gente vê, por sim, exemplo, num quadro com o transtorno bipolar. A cocaína é um simulacro da fase da mania, né? sim. A pessoa fica eufórica, fica agitada, né? Quer fazer mil coisas, não dorme, né? A gente vê, eu particularmente, eu vejo uma associação direta entre o estado maníaco do paciente com transtorno bipolar e o abuso da cocaína, né? Quando a pessoa entra nisso, né? Mas eu queria continuar falando dessa sintomatologia, gente, né? Que a gente percebe que ela entra muito numa dissolução de identidade. A gravidade do abuso de substância é que a pessoa deixa de ser senhor de si, ela perde a liberdade. Ela não tem, ela passa a ser escrava de todo esse circuito que tem de dependência, né? Ela perde o poder dela de escolha, inclusive de falar, hoje eu não quero. Até porque são drogas que têm, né, se a gente for olhar a realidade desse tipo de substância, as crises de abstinência são horrorosas, né? Tá a tal ponto que, né, até com efeito secundário, a pessoa cheira um final de semana, segunda-feira ela está imprestável, ela vai ficar de cama, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir estudar, não vai conseguir produzir, né? No dia que cheira, o outro dia ela não faz nada, né? Gasta toda a energia, né? Sobrecarrega o aparelho psíquico, né? No outro dia, né? Não levanta nem para dar bom dia. Exatamente. Né? E outra questão que eu vejo muito interessante, né? Querendo ou não, a quantidade, eu vi muito isso na de 90 quando era moda roubar, né? Toca CD. Agora virou moda roubar celular, né? E boa parte desses furtos estava vinculada ao sustento do vício, né? Vários casos de pessoas se prostituindo, né? Camadas, inclusive no meio classe C, classe média para cima, não estava raro isso acontecer. Tá? Por quê? Querendo ou não, é um vício caro, ele exige muita coisa, né? Ah, e aí, Gabriel, o que você vê disso aí? Você viu muita gente também endividada por causa de droga por aí? Olha, Jorge,
Pensando nisso que você falou, eu estava aqui pensando sobre essa questão da extroversão, sabe? Da adaptação ao meio. E aí eu tenho que, de fato, né, endividar, pagar isso de alguma forma. Essa super adaptação ao mundo, né, pode levar a caminhos que assim você vai mais de encontro ao mundo, ao que, né, para poder se encaixar nele e tudo mais, e nele você tem os vícios, e isso acaba distanciando, né, você de si mesmo. Então, fiquei pensando nisso aqui agora, me veio essa questão da extroversão, essa super adaptação ao meio também. Sim, sim. E é curioso, Gabriel, porque muita gente que embarca na droga embarca por um movimento de grupo, né? Curiosidade de experimentar, vou ver o que rola. O problema é que a cocaína, o grau de fissura dela é 70%, né? Então, segunda, terceira vez que você cheirar, já era. A pessoa já embarcou no vício, né? O crack é 90% de fissura. Então, usou uma vez, na segunda já era. E eu não sei se vocês tiveram já a oportunidade de estar perto de alguém que está com a pedra na cabeça, como é a gíria que eles utilizam. A pessoa não está mais nesse mundo, né? Ela é cooptada por um estado de uma euforia, sabe? Você percebe nitidamente até a fisionomia da pessoa muda. Ela não é mais ela, né? Ela não é mais ela. E aí, professor Tito, você que teve bastante experiência dentro disso, né? Eu vejo assim, professores, lá nas clínicas de drogas, né? Eu vi muito esse fenômeno da fissura, sabe? É uma coisa pavorosa, você vê o sofrimento do Pavorosa. sujeito tentando se recuperar, mesmo dentro da clínica, com apoio de psicólogos e profissionais, enfermeiros, todo mundo tentando ajudar, até o sacerdote, no caso da minha última clínica, tinha o sacerdote, tinha um americano, né, que vinha para o Brasil, o padre John, né, e trabalhava também pastoralmente, né, com ele. Toda essa ajuda, tanto científica quanto espiritual, era pavoroso ver a luta deles e o quanto que pequenos passos de melhora repercutiam de uma maneira extraordinária, às vezes, na família. Eu gostaria até de citar um caso, se me permitir, professor Jorge. Sim. Eu atendi um rapaz, depois que começou a ficar um pouco mais saudável, dali uns 3 meses, né? 2, 3 meses, já sem o uso, né? E tratado, e estava brigado com a família inteira, né? E uma das filhas dele, e a clínica ficava longe, uns 50 quilômetros de Curitiba, na estrada linda, que tem a Estrada Graciosa, né? E a filha dele, uma pessoa sem posses, né? Ela foi de ônibus e com um carrinho de bebê, desceu lá na estrada, né? E andou 10 quilômetros empurrando um carrinho de bebê para ver o pai, que fazia anos que ela não via. E foi a maior festa. Ela acabou perdoando o pai, quer dizer, sempre a família quer a recuperação do ente querido, né? E precisa ver a felicidade dele, daí já retomando esse ego, né? Esse controle, né? Das funções normais, né? O quanto que esses pequenos passos já repercutem, né, positivamente quando a pessoa tem essa disposição de se tratar, né? Aí você falou tudo, professor. Tem a predisposição de querer se cuidar. Porque a gente está falando de drogas que, quando elas caem no abuso, a deterioração do caráter, da personalidade, dos vínculos, ela é gigantesca. Sim. A pessoa rompe com a família inteira, ela apronta com a família inteira. A gente conhece histórias horrorosas, né? Na clínica social Jung Brasil isso vai chegando, né? Eu já vi pais querendo que as filhas prostituíssem para pagar o vício dele. Eu quando eu trabalhei na penitenciária,
né? Durante 2 anos, a gente tinha um serviço de desintoxicação de dependentes químicos lá dentro, né, que a gente coordenava, né, tínhamos uma equipe de 14 profissionais envolvidos. Eu vi mães prostituindo dentro da penitenciária para pagar a dívida de filho, usuário. Incrível. Você fala, o cara está dando a mãe dele por causa do vício, sim. Sim, sim. Uma inversão de fatores, onde a sombra toma conta. E aquilo que para muita gente é inaceitável, para eles vira o comum, tá tudo certo. Estou devendo ao traficante, minha mãe vai lá e namora o traficante, está tudo certo. Existe uma naturalização dos processos que são contra a tudo aquilo que a gente chama até de civilizatório, né? Não vai por aqui não, né? Que aqui vai dar ruim. Por isso que eu bato muito na tecla da deterioração, que é uma das coisas que a gente mais vê. Embora exista um discurso, vamos legalizar, eu acho que a gente tem que estar pronto para ver essa deterioração acontecendo e de uma forma muito rápida. Que a droga já está aí em toda a sociedade, ela já foi alastrada, né? A gente está percebendo isso. E comprometendo, por exemplo, hoje o centro da cidade de São Paulo acabou. Né? O comércio teve que fechar, é difícil andar por lá. Amigos meus que andavam por lá falaram, é melhor não passar nem por ali. Tem ruas tipo a Santa Efigênia, que era um centro, né? Para quem gostava de tecnologia, lá você comprava tudo sobre tecnologia, esquece. Se você der conta de atravessar a rua de uma ponta a outra sem ser abordado, você é né? Você é o Hércules, né? Por quê? A deterioração é muito grande. É muito grande, né? Não falo que todo usuário ele não tem índole, ele não tem caráter, pelo contrário. Eu conheci várias pessoas que eram pessoas boas e que caíram no vício. Tá? Eles não deram conta, não tinham estrutura de identidade suficiente para poder conter isso. Né? O problema é que você naturaliza um convívio que é muito pernicioso. Né? Você não está lidando com um fiozinho de ouro, né? Você está lidando com umas coisas meio complicadas aí sociais, né? Tá? E é um universo muito violento. A violência é uma coisa que demarca muito bem esse território, né? Tá? E é uma violência que ela espirra nos filhos, no cônjuge, porque essa pessoa que está fissurada, o professor deve ter visto bastante isso, né, Tito? Ele não pensa 2 vezes em vender o fogão de casa para comprar droga. Não, pelo contrário, eu vi muito, professor Jorge e professor Gabriel, eu vi muito isso, rouba coisas da mãe, do pai, dos irmãos, de todo mundo, leva a casa inteira se deixar. Eu se vi deixar, isso, leva a casa inteira. não é incomum, mas eu achei muito interessante esse seu comentário, professor, também, que também nos remete a questões sociais, né? Vocês todos também comentaram aplicações sociais, né? Eu acho que a gente não pode esquecer a parte cultural, né? Embora, porque tem o Jung que fala da consciência coletiva também, né? E o que é a parte cultural nossa hoje em dia? Veja, é o antigo pão e circo dos romanos. Essa é o anti-parte cultural, porque cultura é curativo. Se nós brasileiros, o senhor que é músico também, né, professor, e artista, a cultura tem um valor curativo também, né? Tem, de estruturação de identidade, né? Exato. A cultura a gente ajuda a pensar na identidade. Agora, o problema é que a pessoa que recai no abuso de substância, professor Tito, ele não tem lastro de identidade para comportar aquilo. Não tem, não tem. Então, e aí você vê... Perdão, professor. Não, o que eu ia dizer, só complementando, é o seguinte, que a nossa sociedade é o antigo pão e circo, né? Quer dizer, tem um prazer imediato e serão felizes. Aí a alienação política, a alienação da falta da individuação, todo tipo de alienação, né? Pão e circo para todo mundo. Aí a pessoa fica afastada da cultura, que é realmente um caminho para a evolução, seria a partir das tradições culturais autóctones, né?
brasileira, digamos, e não é mais Brasil. O mundo é uma coisa só, perversa, do pão e circo. É para as sensações prazerosas. Tá, mas e onde que nós vamos parar com as sensações prazerosas? Né? Ok, lembrando até da tipologia psíquica, dos tipos psicológicos, o oposto da sensação é a intuição. Sim. Cadê a intuição? Bom. Ela recaiu na sombra, né? Sim, muito bom. A capacidade de gestalt das coisas, né? Porque esse mundo das sensações, ele é o mundo do saborear, do ver, dos 5 sentidos, do êxtase pelos 5 sentidos, né? Sim. E o lado oposto, que seria esse lado mais sublime, mais sutil, mais etéreo, cadê? Ótima questão, professor, ótima questão. Tá, porque a gente está vendo uma cultura que está forçando de um jeito extrovertido a questão da sensação. Sim. Né? E se a gente fosse pensar no processo enantiodrômico, né, do oposto a isso seria o quê? Uma intuição introvertida. Exatamente. Né, que seria esse poder de reflexão sobre a vida, o aspecto mais filosófico de profundeza da alma. Onde é que isso se perdeu? Eu me lembrei do Jung agora, né? Quem olha para fora dorme, quem olha para dentro acorda, né? Porque a nossa cultura ocidental tem muita tradição mística, traz a meditação, traz, entre aspas, as penitências para a redenção dos pecados, né? Traz a oração, e são movimentos para dentro, né? A alquimia, né? Toda a tradição filosófica alquímica, né? Agora, Gabriel, pegando essa questão do desenvolvimento da personalidade, a gente vai lidando, às vezes, com crianças que chegam. A gente, às vezes, vários casos que a gente vem atendendo, de adolescentes, jovens adultos, a gente fala muito de desestruturação familiar. E uma das questões que me assusta muito no filho de quem vive abuso de substância é o amadurecimento precoce. Invariavelmente eu já lidei com crianças que viraram jovens adultos, que ou o cara fazia comida com 6 anos de idade ou não tinha comida. Que a mãe estava louca, totalmente tomada por substância, deitada na sala e ali ficava, né? Tá, eu queria falar um pouco disso, Gabriel, você já deve ter visto isso, né? De situações de pessoas que forçosamente, seja pelo abuso do álcool, né? E nesses casos isso é gritante, né? A pessoa tem que se desenvolver para ter seu pai, né, da mãe, né, seu pai do pai. Seu pai do pai, esse é o comentário. Eu já escutei um relato, né, de um paciente, né, dele ter, né, questões, só que no caso do álcool, o vício do pai em álcool. Então, assim, quanto que foi presente na vida dele, ele tendo como irmão major, tendo que assumir as rédeas da casa, porque ele precisava ficar em alerta, isso novo já, entendeu? Ali na infância já, para quando o pai chegasse. Na adolescência foi mais ainda, porque aí você vai, né, você cresce, você é o irmão mais velho, então, assim, precisa proteger o pai que vai chegar totalmente alcoolizado em casa e pode não era, tomava atitude totalmente diferente do que ele conhecia, né, assim, era agressivo. Então, assim, a fala é exatamente isso, Jorge, assim, eu fui pai do meu pai, né, e como que isso traz prejuízo no desenvolvimento, na vida da pessoa, entendeu? Assim, até entrar em processo terapêutico para poder resgatar a si mesmo, né, tomou muito um sentido de ter que, né, fazer pelo outro, preciso dar conta de onde que eu esteja, né, ficou com essa obrigação, né, de ter que tomar conta ali da família, assumir um papel de grande responsabilidade, né? Isso E é curioso, né, Gabriel, dentro desse cenário, porque isso gera um mini adulto precoce muito rígido, né? A gente fala que a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem regras claras sobre trabalho infantil, mas eu conheço várias famílias com abuso de substância
que o filho adolescente, ou ele trabalha para sustentar a casa e botar comida, porque se for depender do pai e da mãe, não vai ter. Aliás, se a família arruma uma cesta básica, no outro dia até o pai vai lá, que é o alimento da família para aquele período. Ele ainda vende aquilo lá em troca de droga. Então, você fala que, né, que ordem invertida é essa que a gente vê acontecendo, né? Tem casos também de relatos de mulheres, né, que foram abusadas sexualmente ou quase chegaram a ser, porque é isso, os pais totalmente, né, drogados e tudo mais, perderam tudo, sabe, o sentido lá de proteger, e aí colocam pessoas em casa, terceiros em casa, e aí mora toda, né, o perigo, a ponto do quarto, às vezes, não ter como fechar a porta. E aí a pessoa, né, no meio disso tudo, ninguém está vendo, acaba sendo abusada. A gente tem várias coisas, né, pode acontecer diante disso, né, estruturando família e tudo mais, trazendo sofrimento. Sim, o que me chama a atenção nessas histórias, e eu chamo muitas pessoas para essa reflexão, cadê o sentido de preservação, de cuidado, de pulsão de vida de Eros? Sabe, onde é que isso se perde nessa jornada dionisíaca aí, né? E aí, professor Tito? Vocês estavam falando, eu estava aqui lembrando de alguns casos clínicos, né? Certa feita, eu estava fazendo a terapia do luto lá no cemitério vertical, onde eu trabalhei 7 anos, e eu estava fazendo uma terapia do luto de uma mãe, né? Pessoal até de uma classe social economicamente privilegiada, até tinha migrado do Rio para Curitiba há muitos anos, sujeito já de meia idade, né, que era o usuário de drogas, e acabou sendo assassinado dentro do próprio apartamento, sofrimento pavoroso da mãe, né, que era a terapia do luto, era para a mãe, né. Tinha perdido o filho, porque o filho de uma classe social até boa, e tinha um apartamento próprio que ele herdou do pai, já falecido há muito tempo, né, veio do Rio de Janeiro para Curitiba, e ele levava os moradores de rua, tudo para usar crack dentro da casa dele, tudo chapa, né, aquilo que você falou, que é amiga do traficante, né, e acabou sendo assassinado dentro do próprio apartamento para o qual ele levava esses chapas todos, né. E aí É a mãe complicado. sobreviveu, já uma pessoa idosa, né, tendo que enterrar aquele filho, né, naquelas circunstâncias. E aí eu tive que fazer o trabalho de luto, né, dessa mãe tão sofrida, né? Uma das questões que eu questiono demais quando a gente fala de abuso de substâncias é o tanto que nesse universo o lado violento ele é escamoteado, não existe violência não. E o tanto que isso aí é naturalizado, sabe? Onde a pessoa não se... o que mais me assusta, professor, e eu vejo isso direto, cara, esse cara não vê o que ele está fazendo, levar o traficante para casa, né, com os 2 filhos, Exato. né, sabe? Colocar toda a família numa situação de vulnerabilidade e risco. Mas se a polícia bate lá na porta, vai prender todo mundo? Pois é. Inclusive, uma das situações que eu mais... teve 2 casos que me surpreenderam na penitenciária, né? E lá a equipe que trabalhava tinha acesso às fichas criminais, né? Porque cada preso tinha, a gente via. E teve um rapaz que contou uma história que eu falei, ele era usuário, totalmente viciado, né? Uma classe média alta, então ele não chegava a roubar para poder sustentar o vício, mas começou a morar na loca lá com os traficantes, né? E ele tinha carro, era bem tratado pelos traficantes, tudo chegado, né? Os amigos, né? Os brothers, né? Aí os brotherzinhos falaram: você tá de carro? Tô, vamos com a gente ali, leva a gente ali. Aí ele estava dirigindo, eles desceram do carro, quando ele só ouviu do carro lá os tiros, né? Os traficantes desceram, executaram um cara, entraram correndo dentro do carro, corre, 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 vambora, vambora, vambora. Bom, os traficantes tinham executado um policial,
15 minutos a polícia chegou, prendeu todo mundo, ele foi junto, né? Sim. A associação ao tráfico. O que mandou fazer, o que deu tiro, pegaram 30 e tantos anos de cadeia, e ele junto, pegou 22 anos de cadeia. Por estar junto. Só por estar junto, né? Por estar junto. Então, e ele falou, o maior arrependimento, e ele falava isso para a gente, para a equipe, o maior arrependimento que eu fui andando com gente, com fio desencapado, achando que aqui nunca nada ia me acontecer. E agora eu estou aqui, né? As coisas têm consequências, e se as pessoas se cuidarem mais, metade dessas histórias não aconteceriam, né? E tem muita gente que roda nisso, né? A gente vê aí chacinas em barzinho, às vezes só de você estar no barzinho perto ali, às vezes você pode ganhar um tiro, né? A gente tem visto essa violência, né? Esse universo é violento. E as pessoas, não, imagina, pode usar à vontade, o problema é que você está liberando uma coisa que depois é muito difícil, né, de você poder estruturar isso até socialmente, né? Tá? E aí, Gabriel? É aí que eu estou pensando aqui. Estou pensando. E pensando, Jorge, sabe, tem muita coisa que estou organizando os pensamentos aqui, sabe? Posso passar a bola da vez. Eu queria comentar, então, o seguinte, aparentemente, um comentário desviante, a gente que é junguiano, mas a gente tem que ter também um respeito, né, pelos gênios, né? E o Freud também era gênio, né? Eu acho que, nesse momento, a gente vê a intuição, já que você falou em intuição, né, Jorge? A intuição do Freud, né? Quando escreveu aquela obra, O Mal-Estar na Civilização. Lá atrás, ele já estava visualizando alguma coisa, né? Esse mal-estar na civilização, né? Exato. O Freud foi usuário da cocaína, na época não tinha essa compreensão que era, né, do ópio da cocaína. Fazia parte do circuito da elite europeia, está usando até hoje, também continua, né? Depois que foi se perceber, né, que era uma droga que tinha consequências pesadas, a comorbidade ela é gritante, né? Em especial cardiocirculatória, problemas neurológicos, impotência sexual, vem tudo junto no pacote, né? Beleza, né? Até porque a pessoa também nega a pulsão de vida, o eros dela vai para o espaço, né? Tem até que uma coisa surpreendente que eu via, né? Os próprios usuários falando em tratamento era isso, né? A gente pagava as meninas para ir com a gente para o motel, que a gente tinha medo de ter qualquer piripaque, né? Mas você não transava com a mulher? Não, era só para companhia para cheirar comigo. Fala, rapaz, como assim? Né? E esse relato é comum. Perda de libido. Perda de libido, gente. Né? Por quê? O foco da vida, a energia psíquica está toda centrada no abuso de substância. Tanto é que eu vi relatos aí de mulheres falando, ele resolve invernar aí, né, na droga, me larga em casa sexta-feira, quando aparece segunda-feira ou terça-feira. Sabe? Troca a mulher pela substância, né? Ou o contrário também, né? Troca tudo pela substância, né? A mulher, a vida, o trabalho, né? E tudo mais. É porque conforme a gente vai conversando, né? São muitas situações, né? Que vem, então, eu fico pensando nisso, né? Como nós cidadãos de sociedade e tudo mais, pensando assim, quando a gente tem um sujeito, a gente olha, a gente vê, né, os prejuízos que está causando nele e no entorno dele e na vida dele, né? Em sociedade, né? Tá aumentando cada vez mais. Então, leva a gente a pensar, assim, o que está acontecendo conosco, né? Porque assim, nós fazemos parte da sociedade, né? E sabemos, assim, conversamos sobre cultura, sobre arte, né? Sobre a não valorização de fato
de você apreciar uma música, do fato de você entrar em contato com a história, né, que está sendo contada ali. Hoje em dia você não tem mais essa relação, é uma coisa mais superficial, é uma coisa assim, jogada, entendeu? É. Então, onde é que está, né, a gente como sociedade, onde é que está o sentido, né, da vida? Acho que eu estou mais aqui reflexivo, sabe, pensando nessas questões. Onde está o sentido da vida, tal, porque... Exatamente, Gabriel. Cadê a alma? Eu Cadê quero, a alma? por causa do nosso tempo hoje, a gente vai encerrar a live, tá? Mas eu quero continuar esse assunto na semana que vem. Na próxima live a gente faz a continuidade, porque eu acho que tem questões aqui muito importantes para a gente poder continuar, tá bom? Tá bom. Quero pedir as palavras finais de vocês dois, né, por gentileza. Posso começar? Pode. Obrigado. Eu acho assim, a gente está enlouquecendo, essa é a resposta. Eu lembro de uma fala do Jung: se você só pensa em comer, seu Deus é o estômago. Se só pensa em sexo, teu Deus é o sexo. Então eu poderia complementar o Jung: se você só pensa em cocaína, teu Deus é a cocaína. É um processo de enlouquecimento. Se aprofundaram esses comentários de vocês, muito interessantes, né? Esses últimos comentários, principalmente, mexeram muito comigo, me fizeram pensar. A gente está enlouquecendo. Como reverter o processo na consciência coletiva de como não enlouquecer? Essa é a questão que fica, né? Qual é o remédio, né? 100 anos de terapia, como diria o Rio Meu Mundo, continua cada vez pior. Exato, vamos olhando para que lado que vai, né? E aí, professor Gabriel? Eu fiquei pensando aqui, todo excesso esconde uma falta, né? Onde é que está o sujeito, sabe, dos excessos da vida? O que falta, sabe? Falta alma, sabe? Falta olhar para isso, falta esse olhar mais para dentro. Como sociedade, por quê que não estamos olhando para dentro? Exato. Gente, dando sequência, repetindo, semana que vem a gente continua esse tema. Abuso de substância, gente, eu acho que as pessoas têm que ser um pouco mais coerentes com relação a vamos legalizar tudo que vai resolver os problemas sociais. Eu sou muito questionador. Se não existe uma big estrutura na área de saúde para reabilitar os casos extremos que vão acontecer cada vez mais, a gente vai entrar num caos. Na verdade, a gente já entrou num caos. Eu acho que o indivíduo tem seu livre-arbítrio, quem quer usar vai usar, não é regra social que vai botar esse limite, mas a gente tem que também estar pronto para arcar com as consequências de certos atos. E acho que nessa área ainda tem muito romantismo, tem muita gente falando bobagem, tem muita gente achando que é um universo mágico que não tem violência, e pelo contrário. As consequências estão aí para a gente ver, infelizmente elas recaem nos nossos consultórios, famílias inteiras dilaceradas por excessos, não é por uso recreativo, e não dá para confundir uso recreativo com abuso. Tem uma falha gritante aí, inclusive programada ideologicamente, porque a gente está falando de crime organizado, que tem muito dinheiro para poder estar falando disso, né? Agora, e o tratamento? E o se cuidar? Onde é que fica? Tá? Então, até semana que vem, até a próxima live. Semana que vem a gente continua esse tema. Um ótimo dia para todos. Obrigado pela presença. Tchau, tchau. Valeu, Obrigado. Um abração. Tchau. Momento.